Oi, gente linda, vamos lá, vamos começar a nossa aula, fazer a nossa correção do livro de português. Estão lembrados que nós estávamos estudando palavras homófonas, certo? Vamos fazer a nossa correção. Olha só, na página 20, a gente estava estudando palavras, a palavra sessão, estão lembrados, né? Aí tinha o segundo para a gente completar. Só revisando para a gente se situar, a gente tinha sessão, começando com S, sessão começando com S e no meio dois S. Sessão começando com S e no meio C cedilha. E sessão começando com C e no meio dois S. Parece meio confuso, mas depois que a gente leu na outra aula, a gente revisou isso também em sala. Então aí ficou mais fácil. Por quê? Só dando uma revisada, a primeira sessão que o dono do circo está falando aí, venham todos, a sessão de hoje será inesquecível. Essa sessão aí, que começou com S e no meio, SS, dois S no meio, ela está falando sobre o quê? Sobre a apresentação do filme, do circo. Está falando sobre tempo, tá bom? Venham todos que o tempo daquela sessão vai começar. Já o outro, que foi sessão com C cedilha, ele está falando sobre compre seus ingressos para o circo, porque na bilheteria, aí vocês estão lembrados que esse sessão com cedilha, ele está falando de departamento, de uma divisão de estabelecimento, não é isso? E sessão começando com C e dois S no meio, estão lembrados, né? A gente está falando sobre o ato de ceder, de entregar, de brindes, de algo de doação. Quando ele falou, para a garotada haverá uma sessão especial de brindes. Então é o quê? Doação, certo? Então vamos lá responder no segundo, aqui na página 20, ok? Aí tem dizendo assim: complete as frases com as palavras sessão, sessão e sessão, né? A gente, lembrando sempre que palavras homófonas, parece que a gente está falando a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem a mesma pronúncia, mas a grafia dela, a escrita é diferente, certo? E o sentido também, como a gente acabou de explicar. Então, na letra A, a gente tem: hoje não haverá sessão da Câmara de Deputados. Essa sessão aí é a sessão começando com S e dois S no meio. Por quê? Porque ela está falando de quê? Está falando de tempo. Hoje não haverá a sessão. Digamos que é de 2 às 5, então não vai haver. Certo? Aí quem botou assim tá certo. Letra B. A sessão das senhas para o atendimento será de 8 às 16. A sessão de senhas para o atendimento será de 8 às 16. Então, essa sessão aí parece uma pegadinha, porque no final tá falando sobre tempo. Mas não é, viu, gente? É sessão com C. Essa sessão aí tá falando de um ato de ceder, um ato ou um direito de empréstimo, de transferência, de posse, que ela tá falando da senha, que vai dar aquela senha naquele momento. Então, é CESSA tio, certo? Na letra C, mamãe e eu assistiremos o filme logo na primeira sessão. Que sessão é essa aí? Começa com que letra? Muito bem, começa com a letra S e dois S no meio. Essa sessão aí tá falando de quê, gente? Essa sessão aí está falando do tempo. Porque mamãe e eu assistiremos o filme logo na primeira sessão. Digamos que a primeira sessão é de 2 até as 3, então tempo aí, né? Você sabe onde fica a seção de brinquedos? Olha só, seção de brinquedos, não é dar brinquedos, não é brinde, não é doação. Tá falando de um departamento. Então essa parte aí é o quê? Muito bem, seção começando com S e cedilha no meio. Seção de departamento, área da loja. Eu adoro a seção em quadrinhos, a seção de quadrinhos do jornal. Essa seção aí, SE cedilha A o tio. Quem botou aí acertou, porque tá falando da divisão do setor do jornal. Tem a parte de esporte, tem a parte de novelas, tem a parte
policial. E agora ele está falando da parte de quadrinhos. Divisão, tá? Então não confunde, porque tá falando de brinquedo, eu acho que é doação. Não é. Quem colocou assim, certíssimo. Primeira seção, começando com S, 2 S no meio. Na letra B, um C e 2 S no meio. Na letra C, um S, começa com S, essa seção e 2 S no meio. E na letra B, D, começa com um S e cedilha no meio. Na letra E, seção, começando com S e cedilha no meio. Tranquilo? Parece coisa meio que maluca, né? Mas não é. Olha lá, agora a gente vai para sexto, bem parecido também. 3 tipos também, sexta, sexta e sexta. A gente está falando que é o mais fácil, de sexta-feira, sexta numeral, ordinal ou fracionário. Corresponde ao número 6. A outra cesta é um recipiente que guarda e transporta objetos feitos. Ou seja, uma cesta de pessoa colocar dentro ou uma cesta de basquete, certo? E na outra é rede no jogo de basquete por onde teve que passar a bola. Então vamos lá. Primeira, aí a gente vê que tem uma cesta que começa com C-E-S-T-A, certo? Essa cesta. E a outra S-E-X-T-A, tá bom? Então, olha, Pedro pegue a camiseta que está no de roupas limpas. Ah, tia, não é só cesta, não. Pode ser colocar ou cesta ou cesto. E tem que saber qual é o cesto, tá, gente? Então, nessa daí vocês colocaram o quê? Muito bem, claro, né? Cesto. Cesto de roupa suja. É um recipiente de plástico. Então, muito bem, cesto. Na letra B, ele se esforçou muito, mas só chegou em sexto lugar, porque tá falando a ideia de numerar o 6, ele chegou no sexto lugar. Letra C, mamãe levou uma cesta, muito bem, de frutas, uma cesta, um recipiente. Na próxima, sexta-feira, essa foi a mais fácil, né? Sexta, S-E-X, tá? A primeira letra A foi sexto, a letra B, sexto. Agora a letra A foi sexto com C, tá, gente? Porque foi o cesto de roupa. E a letra B foi sexto. Ele se esforçou muito, mas só chegou em sexto lugar. Esse cesto não é um recipiente, é numeral. Então, esse cesto aí é cesto com S. E o cesto recipiente é cesto com C, tá bom? Mamãe, na próxima letra D, na próxima sexta, a gente já colocou, né? Que é sexta, a gente já sabe que é S-E-X-T-A, sexta-feira, disputa a final do sexto campeonato. Esse sexto aí do campeonato não é sexto com C, que a gente sabe que sexto com C é recipiente. Esse sexto aí da ideia de numeral é sexto com S, tá bom? De basquete na escola. Janeiro é o primeiro mês do ano. Junho é o sexto, ideia de numeral, certo? Então, ó, na próxima sexta-feira será disputada a final do sexto campeonato de basquete na escola. Janeiro é o primeiro mês do ano. Junho é o sexto, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, ideia de número 6, certo? Aí, pra gente terminar essa página 21, que tem muita coisa pra gente ainda corrigir, aí a gente tem aí, meu pai ganhou. Lembra o que eu falei na outra aula, né? Cinto com C e cinto com S. Pra gente colocar a palavra C, S ou cedilha. E aí, esse cinto? Papai ganhou um cinto. Cinto de colocar ornamento, segurar roupa, cinto com S. Cinto com C. Segurar roupa, papai ganhou um cinto. Meu cinto é bonito para colocar na cintura. Cinto com C. Não serviu, pois
pois isso eu sinto que ele deve mudar. Então, não serviu. Eu sinto, sinto de emoção, é sinto com S. Eu sinto. E sinto, objeto, com C. Aí, olha só, então a primeira foi letra C, depois letra S, e a alimentação, mudar de alimentação, a alimentação a gente sabe que é com cedilha, bem tranquila aí, né? Vamos virar a página. Aí eu fiquei esperando vocês retornarem para mim essa leitura de taxista que a gente fez na outra aula. Vocês fazerem a autoavaliação de vocês. Como é que foi a autoavaliação de vocês? A avaliação foi legal, não foi? A entonação. Posta aí que eu quero ver como foi. Teve aqui a poesia, que vocês deram uma olhada, não foi? Nas poesias, lembram da poesia? Poesia visual, que foi a do relógio, do café e do carretel. E tinham ainda aqui mais algumas páginas para a gente responder. Então, vamos começar respondendo da página 25. Aí é bem pessoal, conversa com o que os 3 poemas têm em comum. A gente sabe que é uma poesia visual. No poema 1, cada ponteiro cumpre uma função. Aí, na outra aula, até eu explicando, eu falei, não foi sobre isso? Um ponteiro é a hora, o minuto e o segundo. No poema 2, o que reforça a ideia do café quente? O que é que reforça? O que é que vocês colocaram aí como resposta? Justamente as letrinhas subindo, né? O café está quente. Olha só. No poema 3, observe as cores, o tipo de letra e a disposição das palavras do carretel. De linha. Está cheio ou vazio? Como você percebeu isso? Então, dá pra gente perceber aqui que o carretel, ele tá cheio, né? Deu cores diferentes, botou um rosa, botou um preto, muito bem. Aí tem aqui falando sobre poesia visual. E o segundo, que partes do relógio o poeta usou para escrever o poema? Qual foi a parte do relógio? Os ponteiros, não foi? Ele usou os ponteiros, por quê? Porque aqui eu até falei, gente, tá em algarismo romano e os ponteiros tem as letras, estava tão pequenininho que estava difícil até para eu ler. Outra coisa, terceiro, leia o significado das palavras, a gente leu, não foi entre, que entre é preposição, e lugar, que é a palavra substantivo. Aí ele mandou a gente responder a página 26 e 27. Vamos responder rapidinho, só para a gente ver se a gente acertou, para poder a gente terminar essa aula e ver se eu envio para vocês uma atividade bem legal para vocês copiarem no caderno para fixar esse conteúdo, que é muito bom. Eu gostei muito desse conteúdo. Pela leitura das... aí tem aqui que corre, na página 25, aí tem o terceiro. Na página 26, né? Vem o terceiro, que é a continuação. Para compreender o texto. Pela leitura das diferenças entre lugar e lugar, explique por que o minuto está no entrelugar. Porque o minuto está entre lugar. Porque o minuto ele ocupa o espaço entre o ponteiro nas horas e dos segundos. Pode ter gente que não conseguiu. Mas o minuto não é aquele ponteirinho que está no meio. Então, ele é entre lugar. Ele não é nem lugar, certo? E nem é entre. Ele é entre lugar. Tá? Ele está aqui bem no meiozinho. Entre um e entre outro. Aí a gente vai e continua aqui. O quarto, ele diz assim, que imagem ele forma? Qual é a imagem que ele forma? No segundo poema, qual é a imagem que esse poema forma? Super fácil, né, gente? A imagem de uma xícara cheia de café quente soltando fumaça. A gente tinha falado isso. Quem colocou isso, bom. Quem não, botou outra coisa que não tem nada a ver, apaga e faz de novo. Na letra B, o que o poeta faz para dar essa forma ao poema? Como é que ele faz? Aí, o que ele fez? O que vocês responderam aí? Não precisa ser igual, não, mas se colocou mais alguma coisa parecida com o que eu estou falando, tranquilo, se não, apaga. Ele escreveu os versos do poema de modo que as palavras formassem um contorno de uma xícara, não foi? E a fumaça do café quente. Então, ele escreveu os versos, né, as palavras, de modo que ficassem parecendo o quê? Que ficassem parecendo uma xícara de café quente. Não foi isso?
Aí agora a gente vai para o quinto. Releia os versos do poema e relacione os desenhos a eles. Na tarde fria, junto voa o cheiro do barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Isso é o quê? É a fumaça ou é a xícara? Na tarde fria, junto voa o cheiro. Se voa, é a fumaça. Quem ligou fumaça, tranquilo. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então tá falando de quê? Da xícara, porque, né, do café, mas aí você tem que ligar a xícara, não tem o nome café, então é xícara, certo? Bem legal. Quem fez essa ligação aqui está certíssimo. Vamos lá para o próximo. Na segunda parte do poema 2, há um sinal de pontuação que representa uma parte da xícara. Qual é esse sinal? Então, ó, tem lá, ó, que é justamente a alça da xícara. Que sinal de pontuação é essa? Muito bem, quem respondeu que é um sinal de interrogação, porque é uma pergunta, né? Até porque ele estava fazendo uma pergunta. Existe coisa mais gostosa do que essa? Então, ele sempre é colocado no final de uma frase, no final de uma pergunta. Qual é a pergunta que o poeta fez? Então, já falei agora, né? Que a gente leu o poema. Existe coisa mais gostosa do que essa? Você tem que escrever isso aí nessa linha. Que parte da xícara ela está representando? Eu acabei de falar também, a alça, né? A alça da xícara é justamente a interrogação. Eu acho que todo mundo fez super certo isso aí, porque bem tranquilo, né? Releu o poema 3. O que a imagem, palavra carretel e linha formam? Eles formam o quê? A imagem da linha e a imagem da linha, né, que tá assim, e a imagem do carretel, certo? Então, quem colocou a imagem do carretel e da linha, tranquilo. Se não, muda e ajeita aí. Letra B. As imagens. Que imagens as outras palavras do poema formam? Que imagens? Vocês lembram? As imagens da linha e da agulha e dos movimentos que a linha faz à costura. Também tem os movimentos, tá, gente? Sinale na alternativa verdadeira a relação dos poemas lidos. Os 3 poemas são visuais. Teve gente que botou um X só, tá, gente? Mas não é. O que tiver certo, vocês vão botando X. Os 3 poemas apresentam versos e rimas. Claro que sim, a gente leu, a gente viu, né? Carretel, linha, linha, carretel. Então, apresentam versos e rimas. Os 3 poemas falam sobre objetos do cotidiano, com certeza. Linha, carretel, relógio, né? Xícara. Os 3 poemas apresentam apenas a imagem? Não. O poema apresenta a imagem, mas ele apresenta também o quê? Ele apresenta palavras. Aí, para terminar, a gente tem o último aqui. Utilize os recursos que você observou dos poemas para você fazer o seu poema visual. Quero ver aí. Eu já ajudei vocês e agora eu quero ver como é que vocês fizeram. E no 10º, converse com os colegas. Você gostaria de ler poemas? O que achou de ler os poemas? Então, fala aí para mim de qual você mais gostou. Estou esperando, por hoje é só. Beijinho para vocês. Passo atividade sobre isso. E próxima aula a gente vai estar por aqui. Fiquem com Deus.